nossos ouvidos, preparando o nosso coração para essa partilha de hoje, com o nosso coração aberto, com o nosso coração que foi lançado, esse coração que precisa do Senhor Jesus. Que nós possamos assim preparar para tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer através da sua palavra. Essa palavra ela possa ser vida para cada um de nós, possa ser luz, possa ser direção, possa ser tudo aquilo que nós necessitamos escutar. Que essa palavra possa nos alimentar a nossa fé, a nossa alma. Convido você a estender as suas mãos em direção ao Flávio e consagrando a sua mente, pedindo que o Espírito Santo venha poderosamente agir no seu coração, na sua mente, dando a ele todo entendimento, toda clareza, todo discernimento, toda sabedoria. Que esse momento ele possa ser usado pelo Senhor, para que as palavras possam ser ditas na unção, e as palavras que nós necessitamos escutar hoje, o Senhor possa usar da voz do Flávio para cada um de nós. Ele possa proclamar a graça para cada um de nós aqui nesta noite. Nós pedimos, Senhor Jesus, envia o Teu Espírito Santo sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, Senhor, sobre a sua missão nesta noite, Senhor Jesus. E juntamente com Maria cheia do Espírito Santo, que Maria possa interceder por cada um de nós e pela vida do Flávio nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra. Todos nós abrimos aqui nesse momento de intimidade com o Senhor aqui presente no meio de nós. E olha aqui que a palavra vem falar para cada um de nós. Abra aí Isaías 63. Provavelmente a sua tradução vai estar um pouco diferente, mas Deus quer falar com cada um de nós da mesma forma, através de palavras diferentes, né? Mas a intenção do Senhor é a mesma. Isaías 63, versículo 7 ao 13. Aqui na minha Bíblia da CVB diz assim: quero lembrar os benefícios do Senhor, celebrar os louvores do Senhor, por tudo que Ele fez a nosso favor, pela grande bondade com a casa de Israel, quando a beneficiou em sua ternura, em sua imensa misericórdia, e disse: estes são de verdade o meu povo, filhos que jamais hão de me renegar. E Ele se tornou para eles um Salvador em todas as aflições. Não foi alguém mandado ou um mensageiro, foi Ele mesmo que em pessoa os salvou. Por puro amor e compaixão, Ele os libertou, pegou e carregou por aqueles tempos tão distantes. Eles, porém, se rebelaram e magoaram o seu Santo Espírito. Ele então se fez inimigo deles. Ele próprio se pôs em guerra contra eles. Depois, porém, lembrou-se dos tempos antigos, do seu servo Moisés. Onde está aquele que o fez sair do mar sob o guia do pastor do seu rebanho? Onde está aquele que dentro dele colocou seu Santo Espírito, que estendeu à direita de Moisés seu braço glorioso, ao abrir as águas diante do povo, criando para si um nome eterno,
os fez caminhar pelo abismo com um cavalo no campo, que sem nunca tropeçar, como gado que desce para o vale, assim o Espírito do Senhor os levou a descansar. Foi assim que guiastes o teu povo, de maneira a ganhar um nome maravilhoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja só, a gente tem essa passagem de Isaías, né? Quem está estudando aí, pode ser que não foi o profeta Isaías que escreveu todo o livro de Isaías, mas a gente pode ver aqui a graça de Deus falando no meio do seu povo. Ele já começa ali, né? No início já quero lembrar dos benefícios, das graças, né? O próprio nome Isaías, né? Quer dizer, já é uma homenagem, né? Quer dizer que Deus salva, Yahvé salva. E ele já fala aqui no início da palavra, deixando bem claro, né? Ele fala assim, que não foram os mensageiros, não foi alguém mandado. A gente sabe, muitas vezes a gente faz as orações, né? Faz as novenas, pede a intercessão dos santos, pede a proteção dos 5 anjos. E olha só que Deus fala assim, olha, os anjos são os mensageiros, que é falado aqui na palavra, né? Os anjos são aqueles que trazem a mensagem de Deus, e os santos são aqueles que são testemunha, que trazem a palavra de Deus. O Senhor fala bem claro para cada um de nós, que quem realiza a obra, quem realiza o milagre, quem realiza os prodígios é Ele. Ele que luta por nós, Ele que transforma as coisas, Ele que cura, que liberta. Sabemos que os santos são, né, testemunhas vivas, que testemunham, que proclamam, que se martirizam para a palavra de Deus, né? Os anjos são enviados, mensageiros de Deus, para fazer aqui a vontade do Senhor. Mas o Senhor hoje vem falando assim, não, foi eu que o tempo todo batalhei. Isaías falava num tempo, né, se a gente olhar ali os versículos 62, 61 e 60, num povo que estava sendo bombardeado, vivia muitas guerras, muitas tribulações, muitos problemas. E hoje nós temos esses problemas. Nós somos esse povo que está sendo bombardeado por todos os lados. É problemas espirituais, é problemas financeiros, é problemas familiares, é problemas de saúde. Hoje a gente é chamado a um tempo de santidade, né? Nós estamos num tempo de confissão, né? Um tempo chuvoso, uma terça-feira, né? Está tendo mutirões de confissões em todos os lugares. Mas muitas vezes o nosso coração até confessa, mas ali não está na presença de Deus. Eu falo assim uma coisa até ser meio duro, né? Desculpe se eu fosse meio duro, mas não tem direito de ser católico aquele que não anuncia. Não tem direito de ser católico aquele que não testemunha. Não tem direito de ser católico aquele que falta a missa. Não tem direito de ser católico aquele que não confessa. Vai o IBGE na casa da pessoa e fala, eu sou católico, mas faz 20 anos que eu não vou na igreja. Qual a sua religião? Católico, mas vai quando tem um casamento ou um batizado de alguém. Lê a Bíblia só quando é feito curso de noivos, uma preparação para o batizado, e aquela missa de domingo que é o básico. Muitas vezes a pessoa não vai. Não tem direito de ser católico quem falta a missa. Às vezes a gente fala assim, mas eu estou na situação X, situação Y. Você já foi orientado? É isso que a igreja te ensinou a fazer? É isso que a igreja está pedindo para você fazer? Ou realmente, às vezes a gente coloca assim como uma desculpa, eu não vou na igreja porque vão me julgar. Não, o próprio Deus é que vê nossos corações. Eu vou falar para você, é muita perseguição. Hoje, até rezar está sendo combatido. E às vezes até criticado por padre. Rezar de madrugada, às vezes o padre fala, não é para rezar de madrugada.
E eu falo sempre assim: reza quem tem fé, ora quem tem fé. Quem tem fé ora e ora quem tem fé. Essa palavra de Deus vem assim resumindo tudinho a situação que nós vivemos hoje. E olha que Jesus coloca, né? Depois Isaías é muito antes de Jesus, e Jesus também coloca: olha, não tenham vergonha de mim, que eu não vou ter vergonha de vocês. E às vezes a gente tem que testemunhar a graça de Deus, de Jesus nas nossas vidas, né? E tem vergonha de falar, na igreja tem vergonha de falar. Você não pode ter vergonha de falar de Deus. De Deus não, você pode ter vergonha de falar da sua vida, de falar alguma coisa de futebol, alguma coisa de política, mas de Deus a gente não pode ter vergonha. Ele fala bem claro, já começa assim, ó: quero lembrar dos benefícios do Senhor e celebrar os louvores que Ele fez, as graças que Ele fez, as vitórias que Ele deu, né? Se a gente recebe uma coisa de Deus, a gente fica feliz, né? Mas e quando a gente não recebe, né? O que nós fazemos? Resmungamos, a falar: se Deus não fizer do jeito que eu quero, eu vou largar. Se não for do meu jeito, não serve. Até a palavra fala assim, o povo ficou meio revoltado, né? Começou a criticar, começou a me abandonar. Mas ele lembrou do Espírito, no tempo do Moisés, que passaram o Mar Vermelho, que matou o exército egípcio que estava atrás do povo para matá-lo, para escravizá-lo. Lembrou das libertações que ele fez ao seu povo amado. E hoje Deus fala que nós somos esse povo amado. Estamos vivendo um tempo aí que a gente às vezes fica se martirizando, né? Fica vivendo uma quaresma diferente, porque a quaresma é a preparação para a ressurreição de Deus. E às vezes a gente para no Deus morto. E eu falo: Deus não morreu, Deus não ficou na cruz. Jesus não está mais morto, Ele está vivo no meio de nós. E hoje nós estamos aqui na presença dEle contemplando isso. Hoje nós estamos aqui vendo a glória de Deus nas nossas vidas. Tanto que o tema, dessa pregação, eu coloquei: é o próprio Deus que vence. Os anjos ajudam, os santos ajudam, a igreja ajuda, a religião ajuda, mas é o próprio Deus que vence, é o próprio Deus que lidera, é o próprio Deus que nos ama. Foi Deus que entregou, se morreu e se ressuscitou, está vivo no meio de nós e enviou o Espírito Santo para nos salvar. E hoje nós somos chamados a aceitar e a testemunhar isso aí. O próprio catecismo da igreja ensina, né? Que é necessário testemunhar. É necessário falar. E olha que muitas vezes a gente, no trabalho, em casa, nas festas de família, às vezes a gente até se esconde. Isso não é brigar por religião, não é brigar na família, não é brigar dentro de casa, não é o irmão não falar mais com o irmão porque o outro irmão é de outra religião, não. Mas é afirmar, testemunhar: olha, eu sou católico, eu amo, desejo cada vez mais que Jesus me salve através da igreja que Ele fundou. A gente vai vendo as histórias, os testemunhos que tem. Nessa semana mesmo eu vi uma cena muito, muito linda. Um pai, eu trabalho ali perto da musical, instrumentos musicais, o Giovanni sabe. E chegou um pai com um filho pequeno e falou assim: filho, escolhe uma guitarra. Ele fica olhando, puxa, porque tem um pai assim, filho, escolhe uma guitarra. E eu ficava olhando na minha infância, assim, tantas coisas, sofrimentos, meu pai é alcoólatra, E eu hoje venci tantas coisas, fazer 50 anos, 50 com um cara de 20, Fazendo 50 anos, e tantas pessoas já faleceram, pessoas que estudaram comigo, A gente se encontra ali na turma do Menodoro ainda, Eu lembro quando eu era criança, que tinha
pessoal queria me pegar, o pessoal da Vila Índio, o pessoal da Barra Light ali de segundo plano, né? Umas encrencas que tinha quando era criança, adolescente. O Senhor ia nos livrando, né? Na fase de adolescência, as coisas que o Senhor nos livrou, os acidentes de carro, de moto, tantas dificuldades. Esses dias eu estava indo para o casamento, quase que eu bati de frente na contramão, mas aí todo mundo freou, né? Somos salvos. Graças a Deus, Deus estava olhando cada um de nós, estava nos protegendo. E hoje, né, com 50 anos, a gente está com 50 anos, né? A gente, essa semana nós perdemos, né, Dona Maria, um câncer, né? Dona Célia, quanto tempo? Essas duas servas de Deus aqui, 40 anos aqui nessa igreja, trabalhando árduo. Praticamente essa igreja aqui foi construída pela Dona Maria Galejo e mais outras pessoas. A Dona Célia que rezava, que viajava o estado todo, a Dona Rose evangelizando. E a gente fica, às vezes, questionando Deus, por que isso acontece? E nós com 50 anos, né, podemos ter um AVC. Né? Minha mãe já teve um AVC, graças a Deus recuperou. E meu pai teve um problema de... Meu pai morreu, né, com um infarto do coração. E tantas dificuldades, né? As pessoas vão ficando mais velhas, vão tendo problemas de doença, né? Diabetes, às vezes até demências, né? Cai tombos. Nós estamos de pé aqui porque Deus quer que você testemunhe, quer que eu testemunhe. E eu vou continuar testemunhando, tem que testemunhar. Tem que falar, olha, Jesus é o Senhor, o Salvador, não está mais na cruz. Veio, ressuscitou, está vivo. E Ele não é mentiroso. Ele falou duas coisas: que Ele enviaria o Espírito Santo, que nos defenderia, e que Ele vai voltar. Essas duas coisas são irremediáveis, não tem como tirar da Bíblia as